Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade. Flash para o primeiro jogo da quinta jornada da Liga Portuguesa. O Estrela da Amadora 0, o Futebol Clube do Porto 1. Foi uma vitória muito difícil do Futebol Clube do Porto na Reboleira. Ganhou por 1-0 graças a um golo de Taremi, ainda na primeira parte, num mau jogo do Futebol Clube do Porto. Mais uma vez a equipa de Sérgio Conceição, para usar as palavras do próprio treinador, a jogar pouquinho. Foi isso que se viu hoje. Hoje, além das dificuldades em construção, viram-se também algumas dificuldades do ponto de vista defensivo, com uma série de jogadores a denotarem algum desconforto face às alterações táticas feitas pelo treinador. O Sérgio Conceição apareceu num 3-1-4-2 com três centrais, um médio atrás de mais dois médios interiores e os dois alas projetados e depois dois atacantes, mas também terá sofrido um bocadinho com mais dois fatores. Um deles, o facto de ter apresentado uma equipa muito alternativa, com muitas alterações relativamente ao último 11 e provavelmente também àquele que vai jogar para a Liga dos Campeões com o Shakhtar Donetsk no meio da semana. E depois, uma outra questão também importante, o facto de o Futebol Clube do Porto ter tido um início de jogo muito atribulado. Marcano lesionou-se logo a abrir, acabou por ser substituído ainda antes dos 10 minutos. Evanilson lesionou-se aos 15 minutos e foi substituído também nessa altura. Portanto, o Porto acabou por ter que remendar o seu esquema tático e acabou por sofrer também um bocado com isso. A primeira parte ainda foi mais ou menos dividida. Houve ocasiões nas duas balizas. A segunda foi quase toda de um Estrela que se mostrou mais uma vez muito competitivo, teve algumas unidades de rendimento superior e na segunda parte dominou por completa a partida, podia perfeitamente e teria justificado até eventualmente a chegada ao empate. Ora, o golo do Porto foi marcado por Taremi, já o disse, aos 29 minutos, no lance em que há uma recuperação de bola de Pepe na zona de meio campo, um lançamento rápido, há algum atraso na recuperação de Omurva, que está a dar condição legal a Taremi. Taremi muito bem depois a driblar Miguel Lopes e a fazer o golo com a bola a entrar junto ao poste mais distante. E esse foram esses 15 minutos, o golo entra aos 29 minutos e o Porto tem depois ali 15 minutos até ao intervalo em que de facto está por cima. Até um bocadinho em resposta ao efeito motivador desse golo. Consegue ter ali mais um par de oportunidades, uma jogada de Gonçalo Borges aos 32 minutos que o Fernando Navarro acaba por desperdiçar e depois também uma recuperação de André Franco, uma recuperação de Taremi, perdão, a bola a entrar em André Franco, que faz um remate para a defesa de Brígido e depois uma recarga mal feita de Gonçalo Borges por cima, quando podia ter feito melhor. De resto, tirando estes 15 minutos, foi sempre o Estrela que esteve por cima. O Estrela, aliás, teve uma situação de perigo logo aos 5 minutos, um remate de Ronaldo Tavares que bateu em David Carmo, que foi surpresa na equipa do Porto, mas já lá vamos, mais à frente, quando falar das equipas, e acabou por sobrar para Léo Jabá, que chutou para fora, acabou por ser ali assinalada uma grande penalidade pelo árbitro, João Pinheiro, depois revertida pelo VAR, mas também já lá vamos falar de arbitragem mais à frente, e depois disso ainda há, na primeira parte, mais uma situação em que Ronaldo Pereira dribla o Wendel e chuta contra Galeno, podia ter feito melhor, e mesmo a fechar esta primeira parte, uma outra situação em que Ronaldo Pereira vai de área a área, mas acaba por não conseguir fazer o golo que poderia ser nessa altura o do empate, que permite uma defesa de Diogo Costa. Ora, na segunda parte já não houve tantas situações de golo, o Porto então praticamente não se viu do ponto de vista ofensivo, mas o Estrela ainda assim teve um par de situações em que podia ter marcado, e a mais evidente de todas foi mesmo ao minuto 90, quando, após uma saída em falso de Diogo Costa, Régis chutou a bola e ia entrar quando Alain Varela atirou em cima da linha, quase impedindo assim o Estrela de obter um empate que teria sido até merecido. Acabou o Porto por ganhar, soma 3 pontos e está à condição isolado na frente da tabela da Liga Portuguesa.
Vamos lá então à fotografia tática para as duas equipas nesta partida, neste Estrela da Amadora Futebol Clube do Porto. O Estrela da Amadora mudou apenas um homem relativamente à última jornada. Foi o ala esquerdo, regressou João Reis para a saída de Xinga. De resto, em termos táticos, a equipa dispôs-se como é habitual, num 3-4-3, com o Miguel Lopes a fazer de central do meio, Omurua como central direito e Kiamonda Gaspar como central esquerdo. O meio-campo tinha Aloísio Sousa e Léo Cordeiro, com Everton aberto na direita e o tal João Reis, de que já vos falei, aberto na esquerda. Na frente, além de Ronaldo Tavares, o ponta de lança, possante, havia mais dois avançados interiores. Ronaldo Pereira, que apareceu mais sobre o corredor direito, ou começou mais sobre o corredor, sobre a meia direita, vamos dizer assim, e Léo Jabá mais sobre a meia esquerda. Portanto, esquema absolutamente habitual para a equipa do Estrela, que, ao intervalo, trocou Omurua por Mansur, regressou Mansur, o central canhoto, que estava no banco da equipa de Sérgio Vieira, o que levou a que Kiamonda Gaspar passasse para o lado direito do trio de trás. À medida que foi querendo arriscar mais, o Sérgio Vieira primeiro começou por refrescar, trocou Léo Jabá por Régis, que veio dar alguma capacidade técnica e de improviso, de 1 para 1, ao ataque da equipa do Estrela da Amadora. Trocou também nessa altura Aloísio por Pedro Sá. Isto foi mais ou menos pela hora de jogo. E depois, mais à frente, já fatigado, Ronaldo Tavares, o ponta de lança, se deu a vez a Alioune e Alioune de todo, não foi uma boa adição. Acabou por atrapalhar mais do que contribuir para que o Estrela pudesse vir a fazer gols. Aliás, tem o desperdício, um lance por uma movimentação errada aos 86 minutos, num contra-ataque de Ronaldo Pereira, em que ele se adianta demasiado e, portanto, não está onde deveria estar para poder concluir o cruzamento. E depois, por fim, então aí sim a arriscar, já muito perto do final, ao minuto 88, Sérgio Vieira trocou Miguel Lopes, o central do meio, por Kikas, mais um avançado, acabando a equipa a alinhar em 4-4-2 para o forcing final. E foi ainda nessa altura, mas na sequência de uma bola parada, que o Estrela teve a melhor situação de golo da segunda parte, quando o Alain Varela tirou o tal remate do Régis quase em cima da linha de golo, depois da tal saída em falso do Diogo Costa. Quanto ao Porto, revolução total na equipa do Porto. Sérgio Conceição manteve apenas 3 homens do empate caseiro contra o Aroca. Foram eles o guarda-redes Diogo Costa, o defesa central Marcano e o ala esquerdo Galeno. Mas, mais do que isto, a equipa apareceu num sistema tático completamente diferente. Apareceu num 3-1-4-2. Como é que isto funcionou? Ora, muito bem. Diogo Costa na baliza, Pepe central direito, e muito bem do ponto de vista defensivo. Pepe acabou por estar na origem, é ele que faz a assistência para o golo do Futebol Clube do Porto com um passe longo, mas aquilo que se pediu a Pepe muitas vezes foi que aparecesse, porque era isto que se pedia aos defesas centrais de fora da equipa do Porto, era quase que aparecesse como falso lateral, que aparecesse para cruzar, que aparecesse para criar desequilíbrio junto à linha. Não é de todo a melhor função para ele. O David Carmo, que regressou ao 11 titular do Porto quase um ano depois, como central do meio, e o Marcano como central esquerdo. Ora, Marcano praticamente não jogou, lesionou-se cedo e saiu aos 9 minutos. Entrou o Wendel para o lugar dele, que é um lateral, portanto, o Porto manteve o sistema, manteve o 3-1-4-2, embora, naturalmente, aquilo que o Wendel dava à equipa fosse diferente daquilo que Marcano poderia ter dado. E ficaremos todos a pensar como é que seria o desenvolvimento tático do Porto com o Marcano, onde acabou por aparecer o Wendel. E se Pepe, do outro lado, tinha dificuldades para aparecer junto à linha, a criar desequilíbrios quando a equipa tinha a bola e precisava de construir, quanto a Wendel foi ao contrário. Alguma dificuldade a fechar dentro, porque ele tem rotinas de lateral e muitas vezes acabou por permitir que o Ronaldo Pereira lhe aparecesse nas costas, o que causou quase sempre problemas para a zona defensiva do Futebol Clube do Porto. Depois, o Alain Varela como médio-centro mais recuado. À frente dele, dispostos em triângulo, André Franco e Ivan Raime. O Alain Varela com alguma facilidade para surgir entre linhas, porque era o elemento que desencaixava no sistema tático do adversário. Porquê? Porque o Aloísio e o Léo Cordeiro encaixavam no André Franco e no Ivan Raime. O Alain Varela tinha espaço para poder comandar as operações do ponto de vista ofensivo da equipa do Porto, mas nunca mostrou grande capacidade para o fazer. Gonçalo Borges aberto na direita como ala direito.
e bem do ponto de vista atacante, a desequilibrar, mal a cobrir o espaço nas suas costas, mal também quando lhe eram pedidas responsabilidades defensivas ou que se aproximasse de Pep, e Galeno como ala esquerda. Na frente, Evanilson com Fran Navarro. Evanilson também se lesionou muito cedo para dar a vez a Taremi. E aí pouca coisa mudou, porque Fran Navarro continuou a ser o ponta de lança mais de referência e Taremi a fazer aquilo que era suposto Evanilson fazer, que era baixar para fazer a ligação com os médios. Ora, depois daquelas duas substituições muito cedo no jogo, o Porto voltou a mexer, fez 3 substituições de uma assentada aos 70 minutos, trocando Ivan Raime e André Franco por Romário Baró e Stefano Eustáquio. Tratava-se aqui quase mais de resistir do que outra coisa, e o Romário Baró apareceu muito em jogo, mas nem sempre bem, e trocou ainda Gonçalo Borges por PP, e também sem grande influência naquilo que foi o decorrer do jogo, mais seguro eventualmente o PP, mas esta foi aquela alteração que deu a ideia mesmo de que Sérgio Conceição estava, ao mesmo tempo que a tentar encontrar soluções novas para a sua equipa, estava a tentar poupar alguns dos jogadores que com certeza vai utilizar a meio da semana contra o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões. Fica a dúvida se este 3-1-4-2 é para repetir ou não no Futebol Clube do Porto. Francamente, por aquilo que se viu hoje, a equipa não passou no teste do ponto de vista tático, acabou por ganhar, mas é verdade que com muito desconforto. 3 fortes candidatos a herói do jogo. 2 do Futebol Clube do Porto, 1 do Estrela da Amadora. Começo pelo homem do Estrela. Ronaldo Pereira foi sempre um quebra-cabeças para a defensiva do Futebol Clube do Porto. Começou na partida a jogar mais sobre a direita do ataque do Estrela e ganhando quase sempre as costas ao Wendel, criando inúmeras situações de desequilíbrio, muita intensidade, muita capacidade para levar o jogo desde a sua área até a área do adversário, sempre forte no meio-jogo, sempre a escolher as melhores soluções de passe, portanto, o melhor jogador da equipa do Estrela. Do outro lado, 2 homens. Taremi, porque é ele que faz o golo, entrou já com o jogo a decorrer. O golo é uma jogada em que ele está absolutamente, faz absolutamente aquilo que tem que ser feito, define muito bem, coloca a bola onde ela tem que entrar, está no sítio em que tem que estar, portanto acaba por ser importante por isso também, mas a minha escolha ainda assim para herói do jogo, apesar do desconforto que ele acabou por ter do ponto de vista atacante, é Pep foi o garante da segurança defensiva da equipa do Futebol Clube do Porto. Foi ele que, nos momentos de maior dificuldade, acabou por unir as peças e acabou por levar o Futebol Clube do Porto até estes 3 pontos. E finalmente aqui está a inovação deste Futebol de Verdade Flash, que é o facto de eu passar agora a referir-me brevemente, não vou gastar muito tempo com isso, à atuação da equipa de arbitragem. João Pinheiro teve um jogo que foi muito atribulado de início, com muitas interrupções, muitas situações de VAR, acabou por, no meu ponto de vista, não ter influência no resultado, mas a verdade é que pode queixar-se o Estrela de um aspecto, é que as duas situações limite, nas quais podia ter decidido ora para um lado, ora para o outro, decidiu, do meu ponto de vista, bem a favor do Futebol Clube do Porto. Estou a falar do lance aos 5 minutos, em que João Pinheiro assinala grande penalidade por falta de Pep sobre Léo Jabá. O Léo Jabá chuta, o Pep vai em carrinho, acaba por tocar, é verdade que sim, com a perna esquerda, a perna que não é aquela que ele vai à bola, no jogador adversário, que aproveitou para cair. João Pinheiro marcou penalti, o VAR mandou rever e ele acabou por reverter a decisão. Acho que fez bem em reverter. Porquê? Porque foi coerente. Porque durante quase todo o jogo optou, e bem do meu ponto de vista, por não valorizar este tipo de contactos. Há contacto, mas não é o suficiente para ser marcada falta. Depois, por fim, voltou a ser coerente no lance do golo do Futebol Clube do Porto. Não há qualquer dúvida, em função das linhas que foram apresentadas ou enviadas da cidade do futebol, que Taremi está em posição legal, creio que por 34 centímetros, no momento do passe de Pep, mas havia dúvidas relativamente ao início da jogada, quando Pep desarma Ronaldo Pereira sobre a linha de meio campo. Ali, Pep dá na bola,
haverá um ligeiro contacto entre os dois que Ronaldo Pereira aproveitou para se deixar cair, não valorizou esse contacto mais uma vez, foi coerente, o árbitro e, do meu ponto de vista, também fez bem. Importante é que depois se faça sempre assim. Nota final para os 9 minutos de compensação na primeira parte, perfeitamente justificados pelas interrupções que o jogo teve durante aquele início muito atribulado de jogo, e depois para os apenas 5 minutos que foram dados, acabaram por ser 6, porque ainda esteve o jogo interrompido para ser prestada assistência à Alan Varela, na segunda parte. E porquê? Porque não houve assim tantas interrupções de facto na segunda parte. Houve apenas 1, 2, 3... 4, 5 interrupções para substituições, não houve situações de VAR, não houve golos, não houve situações além daquela em que fosse prestada assistência aos jogadores. Portanto, parece-me que foi uma boa decisão por parte do João Pinheiro. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30